Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos, como você falou, a tendência é uma semana um pouquinho com chuva, já está começando a pingar aqui na região do aeroporto, onde eu estou, aqui em Rio Preto, próximo ao aeroporto, tempo fechado, eu acho que vai dar uma refrescada nesse tempo que está mais seco, mais frio, acho que temos uma chuvinha para dar uma refrescada. Ainda bem, porque essa época do ano é sempre muito seca, a gente já estava até falando, né, do risco de queimada, orientando o pessoal sobre como cuidar da saúde nesse tempo seco, então essa chuva vem em boa hora, com certeza. Doutor, mas hoje vamos falar sobre refluxo gástrico. É comum, mas muita gente não sabe como lidar com isso, porque tem algumas estratégias para minimizar os sintomas, né, doutor? Exatamente. O refluxo gástrico é aquela sensação que todos nós já tivemos alguma vez, sentir aquela azia, queimação aqui atrás do peito, e normalmente a gente percebe claramente que é algo que vem mais de baixo. Então o estômago está mais ali próximo do nosso umbigo, o conteúdo que está dentro dele geralmente é um conteúdo mais ácido, por mecanismos diversos, esse conteúdo sobe em relação à nossa boca, como se fosse realmente voltar, uma regurgitação, e aí a gente fica sentindo aquela sensação horrível de queimação, de gosto ruim, às vezes dá muita crise de tosse associado a essa queimação. Então, o famoso refluxo gástrico. Por que ele pode acontecer? No nosso tubo digestivo, principalmente entre o estômago, que está ali próximo do umbigo, e o que a gente chama de esôfago, que é uma tubulação aqui atrás do tórax, entre estômago e esôfago existe uma válvula que deveria impedir do conteúdo do estômago refluir para o esôfago e automaticamente chegar aqui ao nível do pescoço. Mas quando esse mecanismo de válvula ele falha, seja porque a pessoa tem uma idade mais avançada, então o movimento ali já tem um certo cansaço, uma fadiga pela idade, seja por outros motivos que eu vou comentar aqui, a gente sabe que o conteúdo do estômago retorna e a gente fica ali vivenciando aquela sensação muito... Alguns fatores que podem contribuir para isso. A gente vê pessoas com idade mais avançada tendo isso devido à questão do próprio cansaço da válvula, de acordo com a idade. É uma estrutura de contenção do refluxo que vai se desgastando ao longo da vida. A gente vê essa falha da válvula em pessoas diabéticas, então aqui já fica um primeiro alerta. Pessoas que têm diabetes, uma das coisas, os inconvenientes do diabetes é conviver com refluxo, então procurar tratar bem o seu diabetes, equilibrar bem, controlar o açúcar, tomar corretamente as medicações. Mas o que eu gostaria de deixar como dica são alguns hábitos errados que nós temos no dia a dia que facilitam o descontrole dessa válvula. Por exemplo, você acaba de se alimentar, café da manhã, almoço, jantar, e a gente tem aquela mania de já deitar no sofá para assistir televisão. O fato de você horizontalizar o seu corpo, tendo comido bastante, vai fazer com que o conteúdo do estômago volte, que ele suba. Uma questão até de mecanismo físico, né? Você deita numa posição muito baixa, na horizontal, e isso acaba facilitando o retorno do conteúdo. Então, o que fazer? Eu não posso, então, deitar depois do almoço e descansar? Pode. Mas sempre que você for dar uma descansadinha após uma refeição, colocar ali umas 2 almofadas de tal forma que a parte de cima do corpo, a cabeça, pescoço, a parte inicial do tórax, fique mais elevada em relação ao plano, uns 30, 45 graus de elevação, porque aí a gente evita de acontecer o refluxo. Segunda coisa que é para que previne o refluxo, não misturar líquido com comida. A gente faz isso erroneamente o tempo todo. Você vai almoçar, não vou dizer no dia da semana, mas nos finais de semana. Você vai almoçar, jantar, é refrigerante junto, é uma garrafa de água, é muito suco. Toda essa mistura de líquido com o alimento faz com que o conteúdo fique muito grande, né, de alimento, de líquido, e isso também force a válvula a abrir desnecessariamente e ela permite que volte tudo ali para a região da boca. Então,
cuidado para não fazer refeições muito pesadas, incluindo mistura de líquido e comida. Outra dica importante, para quem tem mais sensibilidade ao café, e é um hábito comum, você acaba de almoçar, toma um cafezinho. Você acaba de jantar, toma um cafezinho. Para muitas pessoas, esse cafezinho pode ser um gatilho para o refluxo, porque o café ele pode causar ali uma gastrite temporária, um estímulo irritativo no estômago. Isso faz com que a válvula abra além do que deve e aí deixe passar e voltar para perto da boca todo o conteúdo. Cuidado com exercícios de grande intensidade após a refeição. Então, é claro, pode parecer bobo o que eu vou falar, mas muita gente esquece. Ela se alimenta, depois ela já vai para a academia, por exemplo, e ela salta, pula, ela dá cambalhota. Tudo isso é um mecanismo físico. Você vai fazendo com que o alimento vai balançando junto. Então, vai voltar conteúdo, a válvula não vai conseguir controlar e vai subir esse conteúdo e voltar aqui para a região do pescoço, que dá aquela sensação do engasgo, do ardor, da crise de tosse. Então, evitar também movimentos bruscos pós-alimentação. Bruscos que eu digo com o corpo, né? Crise de estresse, para evitar também. Então, a hora que você for se alimentar, como os mais antigos preconizam, os médicos mais antigos, eles têm uma máxima interessante que diz o seguinte: hora de comer é hora de comer. Não é para você comer, olhar o celular, assistir televisão, falar sem parar com a boca aberta, porque aí entra ar em excesso, você não digere o alimento, você não mastiga. Então, a não mastigação adequada dos alimentos, a não trituração adequada dos alimentos, propicia também o refluxo. Então, vamos revisar, olha, quais são as dicas? Primeiro, evitar refeições muito pesadas por si só, principalmente aquelas que misturam comida com bebida. Segundo, se for deitar depois da refeição, deitar com dois travesseiros ou 2 almofadas para elevar um pouco e você não ficar tão fisicamente favorecendo pela gravidade a volta do alimento. Terceiro, tomar muito cuidado com o excesso de café após a refeição. Quarto, como eu falei, parece uma coisa inocente, mas tem movimentos bruscos. Então é muito comum o pessoal come e vou para academia. E aí faz lá funcional, faz exercícios de luta, dá cambalhota e tal. Então evitar tudo isso para que dê tempo realmente ser passado pelo estômago e descer para os intestinos. Senão a gente faz automaticamente com que esse mecanismo de válvula falhe. E lembrando do grupo dos idosos, pessoas com idade aí de 80 anos para cima, que tem maior predisposição natural à falha dessa válvula entre o estômago e o esôfago, e os diabéticos, principalmente aqueles mal controlados. Certo. Doutor, e quando a pessoa tem esse refluxo, né, e tem que aprender a conviver com isso, é o que o senhor falou de ter essas estratégias para ter uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. A gente sabe que do ponto de vista do tratamento, você tem essas mudanças de estilo de vida que ajudam a tratar e a prevenir. Às vezes é necessário usar algum medicamento específico, às vezes até cirurgia se impõe necessária para você corrigir essa válvula, mas dá para a gente conviver bem com episódios de refluxo, simplesmente corrigindo esses hábitos errados que certamente a gente, se for refletir, todos nós cometemos isso no dia a dia. Aquela pressa para deitar depois da refeição, não se preocupando com a posição do travesseiro, aquela história de comer muito com líquido junto, que eu observo no dia a dia. Se você for em qualquer restaurante aqui em Rio Preto, na hora do almoço, um self-service, todo mundo está comendo e bebendo alguma coisa junto. Uhum. Refrigerante, água, açúcar, é meio que um hábito do brasileiro. E aí você sai dali, normalmente você já sai com uma sensação de queimação, de azia. Por quê? Porque você já está criando ali uma quantidade de volume que não está de acordo com a capacidade da válvula. A válvula não aguenta, ela abre e aí volta aquele conteúdo e a gente fica sentindo aquele gosto o tempo todo. Então, tomar cuidado com essas questões, fazer uma prevenção, uma conscientização sobre isso, porque o refluxo, para quem tem, a gente vê isso desde a criança pequena até o adulto mais velho, é muito incômodo socialmente, você começa às vezes a eructar muito, aquela sensação de gosto ruim, começa a tossir sem parar, é sempre muito, muito complicado conviver com crise de refluxo. Sim, com certeza. Doutor, muito obrigada, pelas dicas, como sempre excelente, como sempre visando aí uma melhor qualidade de vida da população.
Muito obrigada e a gente volta a se falar na semana que vem. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os nossos ouvintes, CBN Grandes Lagos, e uma ótima